Olá, meus irmãos, muito bem-vindos a mais um Tempo de Estudos podcast da Academia Campinense Maçônica de Letras. Eu sou Rubens Pantano Filho, atual presidente da nossa instituição. Começo agradecendo aos nossos patrocinadores, as empresas do grupo Nippon Chemical, do nosso irmão e acadêmico José Pellegrino Neto. Hoje nós recebemos aqui um irmão nosso do Oriente de Salto, da loja Humanidade, uma loja centenária, e que vai conversar um pouquinho conosco sobre a loja, sobre maçonaria, sobre o trabalho que eles fazem lá. Nosso irmão é o Osmar Cascais Filho. Bem-vindo, Osmar. Eu que agradeço. É um prazer imenso aqui estar com vocês aqui e poder trocar um pouquinho dessas experiências aqui relacionadas ao assunto da maçonaria, que é um assunto que me agrada muito, onde eu já estou um bom tempo na ordem, né? E tenho um interesse muito, muito grande em poder estar até mesmo divulgando aqui, né? Como eu vejo também, como eu participo com a nossa loja maçônica, a Humanidade, no Oriente de Salto. Tá bom, muito obrigado. Vou tratar o irmão aqui por Cascais, porque sim, é assim que nós o conhecemos aqui na região, né? Cascais, primeiro vamos falar um pouquinho da sua loja, né? Da Humanidade. É uma loja, você já está me contando, mais de 100 anos, né? Fala um pouquinho da loja. A Humanidade, ela foi fundada em 1º de setembro de 1919, né? Portanto, esse ano aqui nós estaremos fazendo 105 anos, né? Então, é uma loja em 1919, né? Então, é uma loja já centenária mesmo. É uma loja que tem várias histórias, né? E eu estou na loja, fui iniciado em 13 de maio de 2000. O meu pai, Osmar Vieira Cascais, falecido no mês do ano, em agosto do ano passado, foi iniciado em 68. Nessa loja. E teve uma atuação muito bacana aí também dentro da maçonaria, em várias lojas, né? Inclusive lojas em Indaiatuba, né? E a loja Humanidade, hoje, atualmente, nós temos 41 irmãos. Nossas reuniões lá são quinzenais, né? É na primeira terça-feira e a terceira terça-feira de cada mês. E uma loja que tem uma história bacana, uma loja que é muito conhecida na cidade de Salto. Chegou em um momento ser a única loja, depois vieram outras lojas também, né? Hoje Salto tem 3 lojas, a loja Humanidade, a loja Tiradentes e a loja Libertos também, né? Que é da Glesp. E nós, as 2 lojas do GOSP. Então, temos também uma participação, principalmente na década de 70, mais ou menos, 70, 80, a loja Humanidade ela era muito participativa com a sociedade saltense. Então, as festas de setembro, que eram famosas, ainda são, né, uma tradição da cidade de Salto, a loja Humanidade tinha uma barraca de prendas, né, de roleta, e os irmãos na época os irmãos tinham que montar essa barraca, trabalhar, arrumar as prendas, e assim gerar recursos para a loja, e através disso fazer as benevolências necessárias, né? E as fraternistas acompanhavam e muito bem também nessas ações, porque elas também tinham o tradicional favo holandês. Era um trailer onde você tinha aquela massa tipo do waffles lá, né? Uhum. E mergulhava nos caldos, na cobertura, nos caldos lá de morango, caramelo, e era muito bem aceito pela sociedade lá que participava dos eventos, né? Então, nós fizemos assim uma história bonita em Salto, pretendemos ainda dar uma continuidade, né? E sempre estar ali buscando levar não só o nome da loja Humanidade, mas o nome da maçonaria, né? A ordem maçônica na cidade de Salto. Quando eu fui venerável,
do ano de 2021 e 2022, até nós fizemos alguns trabalhos com esse foco, a maçonaria nacional, a maçonaria estadual e a maçonaria em Salto, né? Fizemos pesquisas e tudo mais para poder divulgar os trabalhos que nós fizemos lá no decorrer desses 2 anos aí. Então, hoje, né, nós temos também um trabalho, não só hoje, né, já há bons anos atrás, a Loja Humanidade, ela ajuda na administração da guardinha, né, onde nós temos os diretores, que são compostos, toda a diretoria, a maioria da diretoria hoje é composta por maçons, da loja Libertas, da loja Humanidade, da loja Tiradentes, e tem uma administração lá através do nosso irmão Toninho Rodrigues há anos, e dando muito certo, muitos jovens, são uma média de 600 jovens por ano, por turma, né, de formandos, e muitos desses jovens, inclusive hoje, colhem esses frutos do aprendizado que tiveram na guardinha, com cargos de gerências e até diretoria das empresas. Há um tempinho atrás aí nós recebemos aqui o Silvio Marques, né, da Tiradentes. Ele falou um pouquinho, porque a Tiradentes também participa, né, da guardinha. E eu me recordo, né, que quando os primeiros contatos que eu tive com o Toninho, né, o Toninho sempre foi muito envolvido, né, com a guardinha. Sim. Acho que sempre esteve à frente, né, da entidade. Mas tá bem, bom, queria enviar um fraternal abraço, né, para todos os irmãos da Loja Humanidade, do Oriente de Salto, claro que também para os nossos irmãos da Tiradentes, que já estiveram aqui, e aí a gente vai marcar uma data para convidar também os irmãos, ou algum irmão representante, né, da Libertas, para que, então aí a gente fecha esse ciclo aí na cidade de Salto. Isso, exatamente. Você estava me contando também, Cascais, que vocês fazem um trabalho, não me lembro se o termo é maçonaria contra a fome, algo assim, né? Sim. Pela Loja Humanidade, falando em nome da Loja Humanidade, eu sei que as outras lojas também têm as suas ações sociais de benevolência, mas pela Loja Humanidade, né, nós já fizemos, que eu acompanhei nesses meus 24 anos que eu pertenço a esta loja, nós fizemos campanhas, né, de arrecadar valores para compra de cadeiras de pessoas, de um garoto que ele tem todo um problema físico e precisava ser uma cadeira específica para ele, né? E através de um contato de Sorocaba, nós conseguimos uma empresa que veio, tiraram todas as medidas do garoto, né? E nesse meio tempo o pai do garoto também não ficou muito bem de saúde, e aí ele não conseguia mais dar banho no garoto, então também nós precisamos de mais uma cadeira para banho. E nós fizemos uma campanha e conseguimos atender. Depois uma garotinha precisava também de uma vacina, eu não sei se era São Paulo ou Sorocaba que tinha que tomar essa vacina, era algo na época de R$6.000. Aí nós fizemos também ali uma força-tarefa entre os irmãos, conseguimos fazer isso acontecer para essa criança. Recentemente teve uma garotinha que iniciou as suas atividades escolares numa loja do município, uma escola, e ela tem deficiência de locomoção, né? E a escola falou, olha, para ela vir para cá precisa de uma cadeira. Aí nós nos mobilizamos lá entre alguns irmãos e já compramos a cadeira e entregamos para ela lá também, né? E fazemos um importante, eu gostaria só de frisar isso também com vocês, esse ano nós vamos fazer a 5ª edição da nossa Parmegiana Beneficente. Então nós fazemos um almoço lá na Guardinha, onde o dinheiro que a gente arrecada com esse evento, nós buscamos deixar à disposição da loja para as benevolências futuras. Trocando uma conversa entre os irmãos da Libertas, inclusive irmãos também da Tiradentes, né? O Arildo da Tiradentes, o Evandro representando a Sem Fronteiras, que hoje é o venerável, o Alexandre Nascimento, o Fábio Anca, o Alexandre Nascimento da Libertas, o Fábio Anca também é da Tiradentes,
o Renato Micai também da Tiradentes. Nós fechamos aí, temos o Gustavo, né? O Gustavo também, ele é um membro da Loja Libertas. São pessoas que nós nos mobilizamos e com o intuito e intitulamos como a Maçonaria contra a Fome. O que nós fizemos através disso? Fizemos cartazes, colocamos nos carros nossos, né? Colocam dentro de um condomínio, eu moro no condomínio, os demais também, e aí eu peço uma autorização. Então, uma vez por mês eu faço uma coleta de alimentos no meu condomínio para essa Maçonaria contra a Fome. E os irmãos participam lá. Depois disso, nós vamos verificar qual a entidade necessária. Já levamos para casa Ramin lá em Salto, deu quase 500 quilos de alimentos. Depois fizemos uma outra campanha no condomínio, lá no Icaraí, através de um dos irmãos que é residente de lá, conseguiu para a gente. Arrecadamos também quase essa mesma proporção e foi para uma outra entidade. Conseguimos lá também de um outro irmão lá no outro condomínio. E assim a gente faz pelo menos um evento a cada 1 mês, 2 meses, 3 meses. Fazemos uma campanha de arrecadação de alimentos e distribuímos para aquela entidade carente, né? Então, sempre que possível, a gente deixa bem aberto isso, do modo geral. Quando precisam de alguma coisa, já chega o pedido para a nossa loja, se não podia ajudar com uma cesta básica e tal, já ajudamos em várias entidades, inclusive, com doação de algum tipo de alimentos. Legal. É a maçonaria atuando efetivamente na sociedade. Como ocorre, né? Praticamente todas as cidades que têm lojas ali instaladas, sempre há ações dessa natureza. Exatamente. Né? Todos os irmãos que aqui comparecem, né, convidados para o nosso programa, eu sempre faço questão de fazer essa pergunta, porque, como já disse em outros programas, de certa forma estou sendo repetitivo, mas tem obviamente uma intenção, é que a gente então quebre um pouquinho algumas resistências, né, que a gente sabe que algumas pessoas na sociedade têm em relação à maçonaria. Né? A maçonaria tem efetivamente um papel importante, né, nesse lado aí de beneficência, né, de atendimento a entidades, né, que fazem trabalhos aí bastante sérios, né, na comunidade. E, Cascais, e assim, sobre a nossa ordem, né? Como que você vê hoje? Você tem aí, pelo que você me falou, uns 20 e tantos anos, né? Esse ano aqui, 24. Como que você enxerga a ordem maçônica? Pergunta às vezes para os irmãos que aqui comparecem, que avaliação você faz, né, de quando você entrou lá como aprendiz? Claro que você tem uma história de família, né? Sim. Seu pai Sim. foi maçom e tal. E hoje, né? Então, eu vejo assim, né? Eu tenho a minha posição em relação à ordem, à maçonaria. Isso já falei, inclusive, em loja. Quando um irmão ele está meio que desgostoso com a ordem e ele já quer pedir o kit, ele quer sair fora da ordem, né? Eu sempre falo, viu? Mas o problema é a loja. O problema é você, né? O que não está casando? Porque a ordem em si, ela está aqui, ela precisa que os irmãos participem, né? Então, não é a maçonaria o problema. Às vezes o problema é um irmão, às vezes o problema está dentro da casa do irmão, que é alguma coisa que está acontecendo, que impede. Mas não é a maçonaria em si, né? Eu vejo, especificamente na sua pergunta, que a maçonaria ela vive muito do passado, né? Porque no passado as coisas eram feitas para acontecer de uma forma coletiva, não individual, né? Era um trabalho que era feito onde buscava, na minha visão, buscava o interesse da coletividade, né? Hoje, a gente, que é uma das coisas que nós mais pregamos, que não tenha dentro da nossa ordem, mas infelizmente tem, é a vaidade, né? Onde hoje uma medalha, um colar, vira uma discussão entre irmãos, entre potências e tudo mais, e a gente vivencia aí coisas desagradáveis dentro da nossa ordem. Mas eu acho que a maçonaria,
lá atrás, como a gente sempre gosta de apresentar ex-presidentes, ex-membros da ordem que fizeram a diferença, né? E hoje? Como que a gente apresenta o atual hoje? Teve casos no Congresso nosso aqui de maçons sendo pego com corrupção, né? Então aquilo que eu acho que deveria sair um pouquinho, que é a vaidade, o interesse. A gente tem a nossa ideologia, e quando você já busca, favorecimentos para você, para algum tipo de benefício, é contra aquilo que a gente prega. Então, a gente também, em programas aí anteriores, conversamos um pouco esse tema com alguns irmãos, né, que aqui compareceram, e tem um pouco esse registro, né, que talvez hoje tem para alguns, né, uma visão de que, poxa, eu vou entrar na maçonaria, porque lá eu vou fazer negócios, porque lá, sei lá, eu vou ficar rico, qualquer coisa assim, ou vou ter muito poder para isso, para aquilo, né? Então, eu acho assim que é uma entidade, é uma ordem, uma história maravilhosa. Mas a gente não pode viver só do passado, nós temos que ver o presente, e o presente hoje, eu acho que pede até um socorro para a maçonaria. Quando nós fizemos a campanha de arrecadação de dinheiro para comprar essa cadeira específica para esse garoto, eu ouvi de 2 ou 3 pessoas: nossa, vocês são diferentes, vocês são o futuro do Brasil, não sei o que, sabe, assim, porque confia naquilo que a gente tenta colocar ali para a sociedade, né? Eu acho que tem que ser por aí. Eu acho que a gente tem que tirar a vaidade, tirar o interesse individual, principalmente o profissional, sabe? Eu não quero... nós temos que ter um delegado para me ajudar num caso polícia. Mas peraí, você vai me apresentar? O que eu fiz errado? Eu tenho que ter um irmão... Não é isso. Eu acho que nós temos que ter pessoas que tenham a vontade de participar da nossa ordem e fazer acontecer. Que jeito que a gente faz acontecer? Precisa de dinheiro? Não, precisa de trabalho. Precisa de interesse em querer fazer. Precisa de interesse em querer fazer e precisa fazer. Né? Vamos fazer o quê? Tem problema do que hoje? Nós temos problema de fome? Tem. Mas tem muito assistencialismo. Eu participei um tempo fornecendo comidas para moradores de rua e, por incrível que pareça, eles têm café da manhã, eles têm almoço, eles têm janta. Às vezes eles vendem a marmita para poder comprar o corotinho, sabe? Então, será que a gente não está só colocando comida, né? Esse projeto, a participação dos irmãos das lojas maçônicas, principalmente no município de Salto, com a guardinha, aí é formação. Formação. Né? Formação de garotos. A guardinha tem quantos anos já? Guardinha tem mais de 40 anos. Provavelmente vocês têm, vamos dizer, garotos, né, que entraram garotos lá na guardinha e hoje são já profissionais. Sim, então eu acho que é isso. É possível? É possível, mas tem que ter o interesse em fazer, sabe? Não só alimentos. Eu acho que a educação, principalmente educação, hoje é o que mais a gente está precisando. Porque hoje se tem o filho adolescente, você vai conversar, às vezes você já começa a estressar com o assunto com ele, né? Então, eu acho que a educação é primordial. Trabalhar com a sociedade sem nenhum fins de se promover para algum cargo futuro, principalmente nessa época de política, sabe? Eu acho que a gente tem que trabalhar a ordem, a maçonaria, dentro daquilo que vem lá de trás, aí sim, a sua essência, né? Igualdade, fraternidade e liberdade, né? Aí sim, pegar esse triângulo e colocar em prática. Hoje nós falávamos muito da maçonaria construtiva, da maçonaria operativa, né? Hoje existe até a maçonaria negativa. Hoje, há um tempo atrás, na cidade de Curitiba, o ônibus tinha um adesivo, curso para maçonaria, tal.
de um casal aqui também, que vendia curso, aqui sabe? Também. Curso online, convite maçonaria pela online. internet. Então deturparam o negócio. Para você entrar, né? você tem que comprar tal coisa. Né? Então eu acho assim, sabe, as potências, elas não devem trabalhar de uma forma, né, de quebrada, mas sim juntas. E fazer acontecer, sabe? Para a gente ter ideias políticas, propostas de trabalhos para os políticos, propostas de governos para os governantes políticos, não necessariamente nós precisamos ser políticos, mas podemos ser aí um órgão de consultoria, um conselho de consultoria, de apoio, né? Então a gente está aqui fora, a gente vê tanta coisa, aí tentar trabalhar isso, eu vejo mais dessa forma. Eu acho que ainda existe uma luz no fim do túnel em relação a o que pode ser feito, sabe? E basta que as lojas, as potências, unam forças e não quebrem essas forças. Porque a gente sabe que quebrando, esse lado fica um pouco defasado e o outro lado também fica defasado, né? E nós temos dentro do Grande Oriente de São Paulo uma frase que diz que juntos nós somos mais fortes. Sem dúvida. E eu acho que tem que ser por aí. Eu vejo ainda um futuro muito promissor para a ordem maçônica no Brasil. Mas desde que não tenhamos mais, deixamos de lado realmente aquilo que nós temos como uma ideologia, que é a vaidade, né? E o interesse próprio. Vamos trabalhar com o interesse coletivo, da coletividade. É isso aí. Observe bem nas falas aí do nosso irmão aí Cascais, né? Está falando sobre a nossa verdadeira essência, né? Eu acho que hoje falta um pouquinho isso. A gente voltar para os objetivos centrais, né? Os paradigmas principais, né? Da nossa ordem. Trabalharmos, né? Internamente, melhorarmos, né? Como pessoa, em termos de formação, praticarmos efetivamente a fraternidade e assim podermos então auxiliar, né, a nossa comunidade, onde vivemos, das mais diferentes maneiras, né? Bem, nós estamos já aqui nos minutos finais, né, do nosso programa de hoje. Mais uma vez queria fazer o agradecimento ao Grupo Nippon Chemical, que é o grupo patrocinador do nosso programa de hoje. Não posso deixar de forma alguma, mais uma vez, de cumprimentar os nossos irmãos da loja Humanidade do Oriente de Salto, em particular, então, o Toninho, né? Faz tempo que eu não vejo o Toninho. Estava falando para o Cascais aqui que depois que a gente circular um pouquinho por todas as lojas aqui da cidade, da região, faltam algumas ainda, né? Aí nós vamos convidar outros irmãos, às vezes da mesma loja que já esteve aqui. O Toninho, sem dúvida, é um irmão que merece estar aqui, porque é uma referência, né, na maçonaria, não só de Salto, como na maçonaria regional. Então, um abraço aos irmãos da Humanidade, em especial ao nosso irmão Toninho. Cumprimento também as demais duas lojas de Salto, né, a Tiradentes, que já esteve aqui, com o irmão Silvio Marques, e seguramente vamos fazer o convite, né, para a Libertas estar aqui presente, uma loja da Glesp, para que possa conversar um pouquinho com a gente e contar um pouco o que a sua loja faz na cidade, falar um pouquinho de maçonaria. Então, Cascais, se quiser já ir se despedindo aí dos nossos irmãos, fique à vontade. Eu agradeço a oportunidade, né? Para mim também é uma novidade estar aqui nesse cenário aqui. Eu agradeço ao irmão Tarcísio que me convidou, a você, Rubens, também, por essa possibilidade, né? Essa abertura aqui da gente trocar ideias. Mais uma vez, né? Agradecer aos meus irmãos lá da loja Humanidade, principalmente ao nosso venerável mestre lá, o Aparecido, e os demais membros da administração dele, os demais queridos irmãos que compõem os 41 irmãos aí, os 40 irmãos, 41 comigo, os 40 da loja Humanidade, os irmãos da Libertas, os irmãos da loja Tiradentes, a qual eu tenho muito carinho, né? Eu já tive em sessões, quando pude estar na Libertas, já tive em diversas sessões na loja Tiradentes. São lojas
Aqui na Loja Sem Fronteira também eu gosto de participar. Sempre que tenho possibilidades, eu gosto de estar junto aos irmãos. E espero ter um pouco aqui, dado um início aqui, né, da maçonaria de Salto, poder também vir mais irmãos aqui e contar um pouco da nossa história para as pessoas terem um pouco mais de conhecimento do que é a nossa ordem maçônica, principalmente no município de Salto. Eu agradeço muito. Legal. Cascais, você está, de certa forma, mantendo a tradição, né, do seu pai. Estava me contando, esqueci de citar de início, o Osmar Cascais, pai, né? Sim. Já falecido agora, o ano passado, mas quando foi fundada aqui a loja Ordem e Progresso, que é a mais antiga aqui da Cidadania de Indaiatuba, o pai do Osmar, o Osmar pai, estava sempre aqui, presente, ajudando aí na loja. E você agora, de certa forma, está fazendo a mesma coisa, principalmente ajudando aí a consolidação, o crescimento da Loja Sem Fronteiras, né? Perfeito. Então eu agradeço muito, olha, queria presentear você lá para a loja, que você levasse para lá. Eu que agradeço. São 2 exemplares de um pequeno livro. Obrigado. Que nós publicamos aí o ano passado. Nesse livro nós temos o estatuto, o regimento da nossa academia, um pouquinho da sua história, a ata de fundação, textos de irmãos como Wesley Jorge Freire, tem um texto bonito dele sobre a razão de ser de uma academia, um pouco da fase inicial com o texto do nosso irmão Mário Nami, que é o fundador, falecido infelizmente recentemente, né? Então, para você levar lá para a sua loja e colocar na biblioteca, tá certo? Então, hoje foi um prazer muito grande estar aqui com o Osmar Cascais, filho da loja Humanidade de Salto. Agradeço a todos os irmãos que estão nos acompanhando. Quero convidar a todos para vocês se inscreverem no canal. Basta colocar lá no YouTube, Academia Campinense Maçônica de Letras. Vocês clicam lá, vai aparecer uma das nossas gravações e aí tem lá o botão inscreva-se no canal. Só clicar ali, não precisa preencher nada e você está inscrito. Nós já temos vários podcasts de tempo de estudo, algumas palestras individuais, gravações de irmãos de outros orientes, do nosso simpósio, né? Tenho certeza que vocês vão gostar. Então, muito obrigado a todos e até o nosso próximo Tempo de Estudos podcast da Academia Campinense Maçônica de Letras.